Seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Mulher, Mulher Pod. Aqui é um espaço pra gente falar sobre a mulher madura, sem tabus, consciência e com muita leveza. No episódio anterior, a gente falou sobre reposição hormonal, um assunto bem polêmico. Aqui a gente vai continuar falando sobre o tratamento, mas também vamos falar sobre a mulher no espelho, sobre o cuidado dela, sobre o olhar dela pra ela mesma e sobre a sua autoestima. Também vamos falar um pouquinho sobre os homens, sobre o companheiro, quem está do lado dessa mulher que tá passando por esse turbilhão de emoções. Eu sou Vivi Peliello e vamos lá, já vou começar com uma pergunta então. Pode fazer. Vou entrar na parte, o que muda no corpo? O que muda no corpo? Gente, muda muita coisa. Eu acho que o que mudou pra mim no corpo foi essa dificuldade de emagrecer ou de manter a massa muscular. O formato do meu corpo mudou, a dificuldade de adaptar, né, aos exercícios, aquele estilo de vida que a gente tinha antes, pro que tem hoje, né? Então, eu acho que essa oscilação dos hormônios, né, essa queda dos hormônios, a gente acaba transformando o nosso corpo de dentro pra fora e tudo tem que mudar, né? Eu acho que pra mim, eu acho que o baque mesmo foi nessa parte do meu corpo não se encaixar mais com a pessoa que eu era, né? Então, se olhar no espelho e ver que, apesar de continuar fazendo o mesmo exercício, continuar tendo a mesma alimentação, nada mais funcionava. Sim. Né? Isso é o mais comum, né? A questão mais comum. Eu como a mesma coisa que antes, eu malho a mesma coisa que antes, estou ganhando peso. Eu tô fazendo dieta, eu tô malhando mais e não estou perdendo. É o mais comum. Mas eu vou contar da minha experiência, que na verdade foi perda de peso. Foi perda de peso? Eu comecei a assumir. Nossa! A gente se conhece há mais de 20 anos. Eu peso mais ou menos a mesma coisa de sempre. Mas eu tava numa fase que eu tava tentando ganhar mais massa e tal. E não tava acontecendo. E aí, a hora que eu desandei um pouco de fazer atividade física, eu tive uma perda de massa magra importante, assim. E das roupas ficarem largas, eu vim encolhendo. Nossa! E aí, já que a gente vai falar da questão, né, do espelho, eu comecei a me ver envelhecida no espelho. Eu comecei a me sentir uma vapaça. Uma vapaça, secando, então, assim, né? Murchando. Exatamente. Então, tem pra todos os gostos, né? O que a gente passa nessa fase. E muda muito. Aí é o fundamental que a gente vai falar, né? De se acolher, de ter uma autocompaixão, mas não parar de tentar. Exato. Não parar de tentar é super importante, né? E eu acho que as coisas acontecem na nossa vida, às vezes na fase certa, né? Porque quando começou essa minha fase de transição, né? Essa minha fase da perimenopausa, foi um momento que a gente faz a mentoria juntas, né? A gente tá nesse mundo de empreender, de crescimento do consultório, de trazer mais qualidade aos nossos atendimentos. E hoje no mundo da visualização, o mundo da internet, o mundo das redes sociais. E antes de engravidar da Nina, eu fazia muito stories, eu fazia muito vídeo pro Instagram. Eu até tava ficando boa nisso. E aí eu engravidei, aí a memória ficou toda estranha. E aí meu rosto mudou na gravidez, fiquei mais redonda. E a gente tem essa cobrança com a nossa imagem. E a qualidade dos equipamentos só melhorando, mostrando cada ruguinha. E aí parei, né, e retomando ali, né, o empreendedorismo, voltando a olhar para o meu consultório, voltando a olhar para mim mesma. Eu fiz né, eu me relancei no mercado, como a doutora Lique Vargas, saí um pouquinho da clínica, que é a minha empresa. E aí teve que voltar a gravar os stories, estar na rede social. Aí é igual renovar a RG depois de 10 anos, é desesperadora a diferença da foto. Os primeiros vídeos. Eu olhava e falava assim, gente, quem que é essa pessoa? O que aconteceu comigo? A minha pele estava diferente. Um pouco mais... Pouco não, bastante rugas a mais. Sinais, né, do envelhecimento. A pele mais seca, o formato do rosto. Muita coisa mudando. Não vi isso assim, né? A cor. Exato. Eu percebi uma mudança de cor do meu lábio.
Nossa, essa aí você presta mais atenção. Eu só prestei atenção ali no vídeo, eu olhando pra mim mesma e falando, gente, quem é essa pessoa? Eu preciso urgente ir na dermato, preciso urgente cuidar de mim. Sim. Porque não dá pra gente fazer isso. E não só, né, não se reconhecendo fisicamente, como a parte da memória, né? Que a gente já falou bastante, que assim, eu tentava ter que fazer um vídeo e começar a falar e se perder aqui naquela imagem. Porque eu acho que quando você tá falando, se gravando, você tá se olhando. Sim. Então, imagina eu não me reconhecendo, eu me achando envelhecida, eu me achando uma pessoa que não era mais eu, né? E lidar com tudo isso. E o emocional, né? Pesa, né? Muito. Porque é carregado de autocobrança, né? Sempre, né? Autojulgamento. Autojulgamento. E muito pouca autocompaixão. Muito pouco. Muito pouco. Porque eu acho que a gente se olha e fala assim, como eu deixei? Como eu cheguei assim? Fazia tanto tempo que eu não tava olhando no espelho? Ou foi rápido? Ou foi de um dia pro outro que tudo isso aconteceu? Sim. Né? Porque é isso, a gente entra nessa vida maluca, acorda, vai, trabalha, não sei o que lá. E às vezes a gente não se olha no espelho, né? A gente não tá se vendo ali. E quando você olha e você tem aquele baque, aquele susto, você fala, e aí? O que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou? Quem que é essa pessoa do outro lado? E aí, o que você fez pra você? O que você fez por você, né? Você mudou alguma coisa? Não, e a desconexão, assim, mas eu me sinto jovem. Ah, não, sim. E aí, de repente, mas eu tenho ruga, minha pele não tem mais o mesmo viço, não tem mais a mesma coisa. E é uma coisa muito louca, né? Contraditória, né? Dessa fase. Porque é do mesmo jeito que você foi mãe, na sequência passou por esse processo, você fala, nossa, mas ontem eu tava super fértil parindo e agora eu tô tendo que lidar com insônia e sintomas da perimenopausa. Como assim? Essa não sou eu, né? Eu sou muito jovem, mas por outro lado, de olhar no espelho e falar, nossa, meu corpo tá me traindo. Exatamente. Queria tanto aquele colágeno de 20 anos. E é isso, né? E aí você tem essa... É profundo, né? Porque é mais do que estética, né? É mais que estética. Eu acho que a gente se liga muito na estética. A mulher tem esse lado mais vaidoso. Eu sou taurina, né? Então eu tenho muito da vaidade. Não, libriana. Coisa da beleza, da harmonia. Então, e esse baque do espelho foi grande. E eu acho que... E agora, falando com você, né? Você me fez essa pergunta e me fez refletir. E agora eu não sei falar pra você em que momento isso mudou. Pra mim, agora, quando você me perguntou, eu parei e pensei assim, não, foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro que eu percebi isso, né? Mas é um processo. Exatamente. Você percebeu de um dia pro outro, mas o processo... O processo tá lá. O tempo tava acontecendo. E além dessa mudança, né, do corpo, o que mudou pra você no seu olhar pra você mesma? Eu acho que eu tive que encarar que eu precisava me cuidar mais. Porque eu sempre tive bons hábitos, né? Eu sempre gostei de comer comida saudável. Assim, eu sempre falo isso, a gente deve gostar daquilo que faz bem pra gente, né? Mas eu sempre fui desde criança. Assim, eu sempre gostei de frutas, verduras, legumes, carnes magras e comida, sabe assim? Sempre gostei de comer devagar e de comer com prazer e não abusar da dieta. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, de repente, né, que o meu foi o oposto do que é pra maioria das pessoas, eu vi que eu tava comendo muito menos proteína do que eu devia. Eu tava fazendo atividade física por prazer, né, ao ar livre e tal, e largando mão de musculação e perdendo massa magra vertiginosamente, roupas largas. E aí, é muito louco, porque as pessoas te encontram, né, eu tenho duas coisas assim, as pessoas falam pra mim... A cultura da magreza. Né, ou as pessoas falam pra mim... Nossa, mas você não muda nada, né? Faz 20 anos que eu te conheço, tá sempre igual. Ou então, as pessoas falam assim, nossa, como você tá magrinha, que bom. E eu, na verdade, tava vivendo o oposto. Tipo, eu tava tentando recuperar e não conseguindo. E aí, eu precisei ir atrás de me cuidar mesmo, entendeu? Ver o quanto que eu tava comendo de cada coisa. Eu tava precisando me nutrir melhor. E que, sim, eu ia ter que sair daquilo que eu gostava de fazer por prazer, que era atividade física ao ar livre. E ir malhar. Fazer musculação. Porque a gente precisa.
É remédio, musculação é remédio. Exatamente. Né? Aí, então, isso pra mim, eu tive que falar. Nossa, eu vou ter que fazer. Mais uma dica de utilidade pública para as mulheres é isso. Se você tá na perimenopausa, se você tá acompanhando com um médico, se você tá fazendo uma reposição hormonal, se você tá tomando você tá olhando para isso e não te indicarem exercício físico com musculação, desconfia. Desconfia porque tá errado. Porque a gente precisa da musculação. Você acha legal? Bom pra você. Eu não acho legal. Eu também acho. Mas o que eu descobri, né? Tem que fazer. O que eu descobri que além de ter que fazer, quando vira um hábito, ele fica legal. Uhum. Pode achar maluca, porque todo mundo fala assim, que nem aquelas pessoas que começam a correr. Não, gente, não é possível que eu goste de correr. Aí você conversa com aquela pessoa, ela fala assim, não, eu adoro correr. É muito bom correr. Você tem que correr. E a musculação você tem que fazer. É receita. Eu prescrevo no meu receituário musculação. Porque não importa. Não importa. Eu acho que você fazer atividade física ao ar livre, fazer o aeróbio, fazer isso, aquilo, é excelente. Mas você não pode abandonar a musculação jamais, né? E é difícil, porque no começo, voltando àquilo que você era, quem você era e deixou de ser, pra mim, eu sempre tive um porte atlético, né? Eu nunca fui magrinha, eu sempre ganhei massa muscular muito fácil, eu sempre fui definida, eu sempre tive isso. E aí, beleza. E aí eu reforcei a musculação. Agora eu tô fazendo musculação 4 vezes por semana. Não responde igual. Não responde igual. Meu tchauzinho só piora. Só piora, gente. Não muda, o malho mais muda. O que você faz com isso? E aí, lidar com essas mulheres, lidar com você mesma nessa fase, você fala, gente, tá. É um desafio, não é fácil não. Mas precisa disso, precisa de autocompaixão. E também olhar e falar, não dá mais pra eu achar que eu tenho 20 anos. Exatamente. E além de tudo, né, a gente passa por todas essas mudanças, a gente busca olhar mais carinhoso com a gente mesmo, a gente busca alternativas, né, pra beleza, então tem que fazer musculação, vamos lá, vou fazer musculação, tem que fazer isso, então tem que fazer, vamos acompanhar tudo. Com a reposição hormonal. Que mudou bastante. E as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal? Aí a gente vai olhar para os sintomas que ela tem. E aí a gente vai atuar de forma a minimizar esses sintomas. E a gente vai... Aí precisa mais ainda de uma dieta equilibrada, atividade física, reposição mineral, né? E abrir mão de alguns preconceitos, de algumas medicações que a gente pode abrir mão e que melhoram realmente, por exemplo, o sono, distúrbio de humor e ondas de calor. Que, por exemplo, antidepressivo. Exato. Mais um assunto polêmico. Exato, polêmico. Porque a hora que você fala pra paciente assim, não, tudo bem, a gente não vai usar hormônio, ou a gente não pode, ou de repente a paciente não quer, né? Isso. Então, tá. Então, vamos segurar aqui esse fator, né? Porque existem as contraindicações para qualquer reposição hormonal. Tem a paciente que não pode tomar. Mas hoje em dia a gente lida muito com as pacientes que não querem tomar. E tudo bem. Preconceito dela, mas a gente orienta, né? A gente fala, é o padrão A, é o padrão ouro, mas a gente respeita a opção do paciente. E só que daí, às vezes a gente esbarra no outro lado. Por exemplo, disso, né? Tem antidepressivo que melhora a onda de calor. E aí, quando você fala que... se você falar, eu vou te prescrever um remédio para a onda de calor, ela vai tomar. Mas se você falar que aquela medicação é um antidepressivo, ela não quer tomar. Mas só que você não vai enganar a paciente, então você vai explicar o que é. E aí, às vezes, você esbarra nessa questão também cultural, né? De preconceito dela, de não querer um antidepressivo. Isso é polêmico. Mas é a recomendação, por exemplo, padrão ouro para paciente com câncer de mama. Exatamente. Que não pode fazer hormônio. E melhora. Não, câncer de mama é uma contraindicação para reposição hormonal. E aí já existe esse bicho-papão da reposição hormonal. Então eu não posso tomar reposição hormonal. Então aí vai lá usar o antidepressivo que acende um alerta. Parece... Eu acho que quando a gente prescreve um antidepressivo para algumas pacientes, parece que sobe uma bandeira na cabeça dela. E que parece que todo mundo vai ver que ela toma antidepressivo. Entendeu? Porque fala assim, não, ela é louca, ela... Na verdade é um auto-julgamento, né? Exato, porque é isso, porque ninguém vai olhar se você tá tomando, eu tô tomando um remédio, eu tô tomando... E tudo bem, tá tomando antidepressivo. Ué, se você precisa ser bem indicado, se tá te fazendo bem, qual é o problema? Sim. Né? E nem sempre a gente usa as medicações
para aquele fim que ele foi formulado para, né? Tem uma medicação para enjoo, super antiga, super famosa, que muita gente toma para voar e dormir no voo, porque com efeito colateral dá um sono. Sim. Né? Para queda de cabelo, a gente usa, né, um comprimido que é para hipertensão, né? Que é um hipotensor potente, mas que a gente usa em baixa dose porque faz crescer cabelo. Então, a gente usa pelo efeito que ela tem. Mas, do mesmo jeito que a gente não vai julgar que, não vou tomar remédio pra pressão pra crescer cabelo, a gente vai e toma. Então, a gente não deve eu não quero tomar remédio pra pressão, mas se for pra crescer cabelo, eu posso tomar. Exatamente. Eu não vou querer tomar esse remédio pra alergia, mas se me fizer dormir, eu vou tomar. Exatamente. E aí você... Eu não quero tomar hormônio, mas se for aquela pílula 35 pra espinha, eu quero. Exatamente, né? Porque é muito usado, né? Exatamente. Então, a gente precisa rever internamente muitas questões, né? Porque eu acho que a gente se pergunta, nossa, quem eu sou? Tô ficando louca se não tô? Mas, na verdade, a pergunta que a gente deveria fazer é quem eu quero ser? Onde que eu quero chegar? Sim. Né? E isso é importante, né? Além de quem eu quero ser, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer pra chegar lá? Se é pra tomar um antidepressivo, tá tudo bem. Vamos tomar o antidepressivo, vamos criar, tirar essas crenças, né? Que, quem toma antidepressivo é porque tem depressão. Quem toma remédio pra pressão é porque... vai ficar dependente dela e vai ter problema de pressão depois, não. Exatamente, porque não é pra todo mundo todas as medicações, não é pra todo mundo todos os tratamentos. E assim, que pena que algumas mulheres não podem fazer a reposição hormonal, né? Sim. Que pena, porque ela tem um ganho rápido, ela tem alívios dos sintomas rapidamente, do que as outras que não podem, porque aí fica nisso. A gente tem que fazer, trazer mecanismos diferentes para tentar melhorar a qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida daquela paciente traz também melhorar o olhar dela no espelho, melhorar a autoestima, melhorar ela tentar ajudar ela a se reencontrar. E fica mais difícil, né? Sim. Mas a ciência também tá trazendo muita coisa nova. Eu acredito que a gente vai experimentar nos próximos anos muita mudança do jeito que a gente trata a perimenopausa hoje. Né? Tem uma medicação sendo estudada e já bem adiantada em fases de estudos, que é especificamente de receptor no cérebro do controle da temperatura, que é para controle de onda de calor, visando as pacientes que não podem fazer reposição. Sim. E tá bem adiantado. E eu acho que cada vez mais vai aparecer esse tipo de coisa, né? Eu não gosto muito de entrar no assunto de machismo e tal, embora a gente não negue que há e houve, enfim. Mas tem uma questão, que por muito tempo a indústria farmacêutica fez testes em homens. E aí a gente tem algumas medicações que talvez a gente nem deveria usar na dose que a gente usa, porque foram testados para outra biologia, para outro fígado, outro funcionamento corporal. E agora, na verdade, desde o ano 2000, entra mais mulher do que homem nas faculdades de medicina do mundo. Esse é um fenômeno mundial. E agora, a gente já tá numa época em que mulheres da nossa idade estão ocupando cargos de chefia das principais escolas, dos lugares que mais fazem estudos e tal, no mundo. E tá aparecendo muita coisa, muita informação que antes a gente não fazia ideia que tinha, porque simplesmente não era estudado. Né? E aí vai aparecer muita coisa. Então, eu tô falando isso porque, assim, há uma luz no fim do túnel, entendeu? Mas hoje, agora, você que está vivendo neste momento com esse sintoma, será que vale a pena você lidar com os malefícios deste sintoma a longo prazo no seu corpo, no seu cérebro, e não se beneficiar do tratamento que a gente já tem hoje? Sim. Para esperar a hora que vai chegar essas novas medicações? Do meu ponto de vista, não vale. E muitas vezes a mulher ela não quer usar as medicações, as alternativas para o tratamento, né, da perimenopausa, por um preconceito mesmo, né? Por achar que vai ficar dependente, por achar que esse remédio as pessoas vão julgar você, por usar um determinado tipo de medicação. Porque, o exercício físico parece jargão, que todo mundo fala, eu vou no médico falar pra eu fazer exercício físico. Gente, a gente não repete isso, a gente não bate na tecla disso à toa, entendeu? A mesma coisa o hormônio via vaginal, que melhora muito sintoma geniturinário,
né? Às vezes a falta de libido da paciente a gente vem nem porque falou ela sobre tem, isso. ela tem dor para ter relação. Chega uma hora que o cérebro nem quer passar por aquilo. Porque é sempre desconfortável começar, porque está mais seco, né? Essa falta de lubrificação, a espessura da mucosa vaginal modifica pela falta do hormônio e passa a ser desconfortável. E ela, inicialmente, se obrigando a passar por aquele desconforto, chega uma hora que não quer mais. Exatamente. Né? E aí não vai ser nem o gel de testo que vai melhorar, né? Vai ser tratar sintoma geniturinário. Porque sem passar por isso, exatamente, ela pode estar com a libido lá em cima, pelo hormônio, que não vai ter prazer. Vai ser desconfortável. E não tem jeito, né? Que cada vez que a gente vai conversando, quanto mais a gente vai falando sobre o assunto, vai discutindo, vai ouvindo, né? A gente vai lembrando de mais coisas, de mais sinais e sintomas, né? Porque a gente fala muito da libido. Mas uma coisa que você falou agora é assim: a perimenopausa, a queda dos hormônios, a diminuição, o parar de produzir esses hormônios muda todas as mucosas, muda o colágeno, muda a lubrificação, muda a lubrificação do olho. Sim. Né? Então, muitas vezes, uma paciente que tá nessa fase tem muita dor de cabeça e não sabe direito por quê, aí o olho fica mais seco, a vagina fica mais seca. Sim. Aumenta a chance de infecção de urina. Exatamente. Aumenta corrimento vaginal. Né? Nunca, né, não era o seu órgão-alvo, que eu brinco assim, né? Nunca fui de ter, de repente começou a ter. Paciente 40 a mais, vai no ginecologista. Você pode se beneficiar de um creme vaginal. De um creme vaginal, nem que seja. Mas também precisa da disciplina de aceitar o tratamento, porque é chato ficar passando creme, ficar melado. Não, do mesmo jeito a primeira que tem vez, que ir pra a primeira vez que você usa. Você tem que assumir a disciplina de fazer. Sim. O que tem que fazer. E às vezes a primeira vez que você usa um creme vaginal, né, pra lubrificação, essas coisas, arde, queima, incomoda, fica melado. Então tem muito disso, né? E uma coisa que eu vejo muito, que eu acho que você vai compartilhar disso, as mulheres não se tocam. As mulheres não conhecem o próprio corpo. Então tem muitas mulheres que chegam lá não sabem nem usar um creme vaginal. Não sabe colocar, não sabe nem onde é a vagina. Entendeu? Sim. Isso não só para usar um creme vaginal, mas como prazer, né? Saber onde é o clitóris, saber o que é o estímulo. Porque fala assim, baixa libido, a mulher nessa fase, ela não serve mais para ter relação. Eu não quero mais ter relação. Mas, a secura vaginal dá dor. Sim. Da fissura, arde. Já não tem o colágeno, né? Já não tem a lubrificação adequada. Aí, além de tudo, você já não tem um desejo tão ativo. A sua libido já tá baixa. Então, é um combo, né? É um combo de sinais e sintomas que não só com uma medicação vai melhorar, né? Não só com Não vai ser uma caixinha, né? Vai ter que ter uma disciplina para uso contínuo, porque a gente tá tentando compensar a falta do hormônio do ovariano ali. Então, vai precisar de um tratamento contínuo. E tem bastante coisa para fazer, né? Não é só… Tem creme, tem comprimido, tem o laser que melhora muito. Tem outras coisas que estão surgindo aí no mercado que vai melhorar ácido hialurônico. Mas é engraçado. Você usar ácido hialurônico pro seu rosto. Todo mundo usa. Usar o ácido hialurônico pra vagina. Pra vagina no creme vaginal. Mas sério? Mas vou ter que usar isso pra sempre. Exatamente. Mas no rosto usa, né? O skincare faz. O laser. O laser pro rosto, todo mundo quer fazer. Todo mundo gasta, investe na estética. Sim. Né? Eu acho que é um investimento. Não, é um investimento. Mas a pessoa entre investir na lubrificação da vagina, em melhorar os sintomas urinários e fazer um laser no rosto… Aí é a balança, né? Eu tô com 45 e eu tenho várias amigas que têm um pouco menos, assim, 41, 42 e tal. E depois que eu comecei a fazer, eu melhorei muito, assim, eu achei muito bom. E aí eu já comecei a avisar todos os amigos: olha, vocês façam a bolsa laser aí, porque vocês vão ter… Porque vai chegar nesse momento. Uma hora que… Vai chegar… Porque… E melhora muito, né? Então, sim, vai ter que ter a disciplina de fazer isso, de colocar na conta também, no orçamento. Mas se beneficiar dessas tecnologias. Mas eu sou uma otimista incorrigível, né? Eu vejo com olhos muito positivos. Eu acho que ainda vai aparecer muita coisa e a gente vai se beneficiar. Até porque agora são mulheres estudando mulheres. Exatamente. E você falou assim, hoje em dia, não só no cargo da ciência, não só no cargo da medicina, as mulheres estão nessa fase
em cargos em qualquer empresa, qualquer CEO de qualquer mundo, de qualquer multinacional, não sei o que lá, estão ocupando com mulheres. E eu acho que foi você que me contou um caso de uma CEO, de uma paciente que era CEO de uma multinacional. Não foi você? Acho que não. Então, aí eu conversando, né? Quando você está nesse mundo, quando você começa a conversar mais, falar mais sobre a perimenopausa, sobre o que está acontecendo, porque tá no seu dia a dia, né? Então você quer compartilhar, você quer ouvir histórias. Por mais que eu seja ginecologista, por mais que eu entenda do ciclo menstrual, dos ovários e não sei o que lá, a gente gosta de trocar ideia, a gente gosta de conversar, né? De ouvir histórias. E aí, eu não sei quem estava me contando que tinha uma CEO de uma multinacional, ia fazer uma apresentação para todos os chefes, né? Que a cadeira inteira era homem. Sim. Né? E aí, ela tava lá com uma roupa branca, linda, maravilhosa. Linda, né? Perfeita, cabelo feito, tudo linda. Sem esquecer tudo que ela passou pra chegar ali. Sim. Não, nem vou entrar nesse mérito. Texto decorado, apresentação perfeita, o currículo. Exato. A filha que saiu gritando pra ela não querer que a mãe vá, que não sei o que lá, deixou uma criança, enfim. Né? Porque não é preconceito, eu não quero falar mal dos homens, mas a mãe é a mãe. Não tem jeito, né? Tem uma carga maior. Tem uma carga maior e tem uma culpa maior. A gente sempre vai se sentir culpada por tudo, né? A gente se culpa por não trabalhar na maternidade. A gente se culpa por sair pra trabalhar na maternidade. A gente se culpa, entendeu? A gente se culpa porque a gente fez isso. A gente se culpa porque fez aquilo. E aí, ela tava nessa apresentação e ela teve uma onda de calor. Com os holofotes, com tudo ali. Todo mundo olhando pra ela e ela nunca tinha tido. E ela achou que tava infartando. Sim. E aí ela começou a suar. E aquela roupa branca. E aí ela não podia parar a apresentação, porque ela tava apresentando um produto. Ela tava. Ela tinha acabado de estar naquele cargo, né? E aí ela começou a ter essa onda de calor, Aí ela começou a se movimentar lá no palco, onde ela tava apresentando, pra ir mais perto pro ar-condicionado, pra tentar minimizar. E aí, imagina, ela fez uma apresentação ímpar, assim, foi maravilhosa, ela fez tudo que ela... Mas, imagina dentro dela, tudo isso que tava acontecendo. Ela começou a ver que todo mundo tava vendo que ela tava vermelha, que ela tava com uma pizza embaixo do braço, que tava suando, que ela pegava o papel de vez em quando, dava uma banadinha. Então, assim, cara, tipo, difícil, né? É complicado isso. E aí, estudar sobre as mulheres, né? Ver o que a gente pode fazer para essas mulheres e que cada vez mais vai estar mais em evidência. Vai ser um assunto cada vez mais em evidência. Porque hoje em dia, as mulheres que têm mais poder de fala são as que estão passando por isso. Sim. Né? Sou uma otimista, né? Mas eu acho que o caminho é por aí. A gente não tem que esconder. Você está passando por isso. Né? E toda a sociedade tem que saber que isso existe. Né? Até para preparar as próximas gerações, para não ter que se envergonhar de estar passando por isso, sabe? Sim. E homens fazem parte dessa curva de aprendizado. Eles também precisam saber, porque não é fácil estar do lado de lá, de ter onda de calor. Né? Uma vez eu fechei a agenda do consultório, porque eu tive tanta onda de calor, eu tinha me mudado, tudo em caixa ainda, e aí fiquei sem fazer reposição vários dias. E aí eu tive tanta onda de calor na madrugada, e eu fui pro consultório, e por que eu fechei a agenda, né? Não foi nem de desrespeito, foi por respeitar as minhas pacientes. Porque eu tive uma névoa mental tão importante que eu falei, eu não tô conseguindo ser a médica que eu sou. Até para respeitar as pacientes que me procuraram naquele dia, porque eu não estava conseguindo concatenar minhas ideias. E eu saí de lá, fui direto pra farmácia. Eu não sei em que caixa está o meu gel. Eu quero outro, por favor. Pra eu voltar a fazer a reposição. Mas, assim, eu sonho com um dia em que a gente não vai precisar fazer isso. De esconder. Porque na hora eu falei pra paciente que eu tava passando mal, e era verdade, né? Mas eu não falei do quê. Mas eu imagino assim, eu sonho com um dia que esta CEO podia ter pedido pra parar e falar. 5 minutos. E outra. Gente, eu não tô me sentindo bem. Você tem a onda de calor, você vai ali no ar-condicionado 1 minutinho, alivia.
você não consegue fazer esse movimento, isso perdura mais, fica mais intenso os sintomas. Dura mais minutos, é mais sofrido. Sim. No outro episódio eu falei que eu perdi até a audição. Assim, então, eu não sei como ela conseguiu terminar uma apresentação. Não, mas nem ela. É sobre-humano isso. Ela fala assim, eu não sei o que eu tava fazendo ali, o que eu estava falando, eu sei que deu certo. Que foi tudo bem, porque eu estava preparada, né? Porque eu me preparei muitos anos pra isso, assim. Só que a mulher, muitas vezes, a gente entra no modo automático. A gente faz as coisas mesmo sem saber. E eu lembro de coisas da minha mãe. Minha mãe foi empresária a vida inteira. Ela criou 3 filhos praticamente sozinha. Ela era dona de uma empresa com mais de 100 funcionários, todos homens. Numa época, gente, eu tô falando de uma época lá atrás que mulher não tinha esse cargo, né? E às vezes ela chegava em casa e ela falava assim pra mim: eu me perdi. Eu falei: como, mãe, você se perdeu? Ela falou: eu tava voltando pra casa e me perdi. Porque dá um blank, dá uma fumaça e você se perde. E esses dias, um tempo atrás, aconteceu isso comigo. Eu tava lá dirigindo na rota pra minha casa. Gente, meu consultório é do lado da minha casa. É uma reta. E eu me perdi. Me perdi e não sabia onde eu tava. E assim, não, eu sabia onde eu tava, mas eu não sabia nem como eu tinha me perdido. Pra onde eu tava indo. Né? Então, e você tem que fazer tudo isso. E se olhar no espelho depois com compaixão. Com compaixão. E você tem que se olhar no espelho com compaixão, você tem que seguir e fazer mais um dia, né? Você tem que continuar isso. E o que eu quero hoje também falar muito é sobre o papel dos homens, né? Não é uma cobrança dos homens, não é falar sobre isso que tá. Eu quero um alerta, eu quero convidar vocês, homens, a participar desse assunto, a participar, a falar mais sobre essa pauta, nas rodas de conversa com seus amigos, não falar só de futebol, não só reclamar que sua mulher tá chata. Vamos ter um pouquinho de empatia, vamos tentar entender por que a sua mulher tá chata? Ela só tá chata? E mulheres compartilhem com os homens também, porque muitas vezes eles nunca ouviram falar. Porque as mulheres que foram referência da vida dele sofreram caladas. Esconderam, exatamente. Então, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente vai ter que abrir mão disso, né? Da vergonha, do ego e tal. E falar. Começar a falar. E falar. Né? Se expor, sim, e começar a falar para que isso fique habitual. E é isso, e pedir ajuda, né? E falar, olha, eu não tô legal, eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu acho que assim, óbvio que vai ter um ou outro que simplesmente vai ignorar essa mulher. Simplesmente não vai dar ouvidos pra ela. Mas tem muitos homens por aí, eu acho que os homens hoje em dia, eles estão cada vez mais atentos. Eu acho que tá tendo uma desconstrução dos homens, né? Em relação ao machismo, em relação à mulher, em relação à criação dos filhos. Tá tendo uma desconstrução, né? Dependendo do círculo que você tá ali, né? Onde você tá transitando, tem muito mais evidentes e tem muito menos. Mas eu acho que isso é um convite, além dos homens a prestarem atenção nisso, as mulheres se abrirem pra isso. Porque pode ser que um dia ele não ouça, mas amanhã ele pode ouvir. Sim. Né? E também, fazendo as coisas do mesmo jeito, a gente não vai conseguir a mudança que a gente quer. Exatamente. Então, precisa abrir mão ali do ego, se expor um pouquinho mais e tentar mesmo esse diálogo. Informar, né, os homens que estão perto ali no seu ciclo, marido, filhos, né? Mas aí assim, ó, a mulher não sabe o que tá acontecendo com ela mesma. Ela tá confusa, ela tá cheia de coisa. Aí ela contar, já é difícil. O homem ouvir, mais uma vez, mais um caminho. Mais uma barreira. Mais uma barreira. Só que acho que o convite é a todos, né, a falar mais sobre isso, a estar mais antenado sobre isso. E assim, muitas vezes o homem, como na maternidade, às vezes fala, mas o bebê é muito pequeno, o que eu tenho pra fazer? Né? Então, a gente coloca o homem do outro lado, né? E hoje, as mulheres trazem muito mais o homem e tem que incluir. E muitas vezes não vai partir do homem, tá tudo bem. Entendeu? Porque às vezes não parte nem da gente querer agir, não parte da gente pedir ajuda, e talvez não parta do homem, porque ele nem sabe o que tá acontecendo. Se você não sabe, ele também não. Então vamos buscar
esse companheiro, pode ser o seu marido, pode ser o seu pai, pode ser o seu sobrinho, pode ser qualquer pessoa, qualquer homem que esteja do seu lado. Não, eu incluo chefe, subordinado. Precisa saber que isso acontece, precisa quebrar realmente o tabu. Aí é que a gente vai estar realmente quebrando o tabu. Exatamente. A hora que a gente conseguir falar abertamente sobre todas as pessoas, todas as mulheres nessa fase vão passar com mais ou menos grau por essa, né, por essas emoções aí. E isso tem que ser falado abertamente. Estou passando por uma fase, né, vai passar, mas precisa de ajuda e compreensão naquele momento. Não, e o que eu penso, o que eu sonho hoje, né, é que nem às vezes que nem aconteceu muito com o machismo, né? Com as piadinhas sobre as mulheres, né? Dentro dos ciclos de amizade dos homens. Que foi reduzindo. Que foi reduzindo. E eu converso muito com meu marido por isso, né? Eu brinco que ele foi um machista em desconstrução, viu? Foi. Mas super. Teve um aprendizado. Teve. Não, foi difícil, mas assim, ele hoje, ele reconhece. E ele é até um militante dentro dos grupos de WhatsApp dele sobre, né, sobre não fazer essa piadinha, sobre não fazer isso. E acho que agora também ele tá acompanhando essa nova fase. Eu acho que ele talvez vai ser um propagador disso. Exatamente, um ponto de informação. Só que ele só é isso porque eu compartilhei. Sim. E não foi que eu compartilhei assim... Olha, eu sei que tá acontecendo tudo isso comigo. Não, foi um compartilhamento difícil, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. Então teve muita crise, teve muita discussão entre a gente sobre, nossa, você tá muito diferente, nossa, você não presta mais atenção, você tá deixando de fazer. Porque é a cobrança, né? Aquela mulher que faz tudo, de repente não tá conseguindo fazer nada, não consegue nem ser você mesma. E eu falei pra ele, eu falei outro dia, eu espero que nas próximas conversas, quando os seus amigos falarem que a esposa tá ficando louca ou que a namorada tá ficando doida, porque é todo na mesma faixa ali. E você fala, não, olha pra ela, pergunta se ela tá bem. Porque às vezes não é isso, né? Sim. O que você fez? Não, isso pode mudar a história de vida, porque a maior taxa de divórcio é nessa fase da vida. Então, peraí. É muito mais propensa, a mulher tá muito mais propensa a separar nos anos da perimenopausa do que antes ou depois. É, aí que tá. E a gente tem que levar isso em consideração. O homem tá mais propenso a se separar da mulher no puerpério, até 1-2 anos da mulher. E a mulher nessa fase tá mais propensa a se separar do homem. Você entendeu? Por quê? Porque ela não tá mais... Ela tá mais intolerante... Menos sensível, né? Porque na maternidade ali a mulher tá muito mais sensível, muito mais dependente emocionalmente. E a mulher nessa fase da perimenopausa, do amadurecimento, ela tá mais consciente. E por mais que ela não entenda, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. Né? Então são os dois extremos, mais uma vez, na vida da mulher, falando sobre os hormônios, né? E sobre… Que é uma outra fase de transformação da vida, né? Do cérebro. Né? Então tem que ter esse convite mesmo para o homem participar dessa transformação, entender essa transformação. E é isso, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, tem que conversar muito sobre isso, porque o parceiro do homem é muito importante na fase, né? Como não tô falando, gente, eu quero que vocês entendam que a gente tá falando sobre mulheres, tá? Eu não quero que vocês pensem que a gente só tá martelando nos homens, não, porque esse é um podcast de mulher. Então a gente vai falar sobre a mulher e sobre o papel do homem ao lado dela. Antes de mais nada, isso é um convite para que a mulher consiga conversar com os homens que estão ali no seu ciclo, né? Faça esse convite, se abra, né? Se exponha também, para que realmente consiga uma mudança no seu meio. Isso. Porque também se não tentar, não adianta. Então o convite para que faça essa tentativa, né? E não é só que o homem não passa por nenhuma fase, não é que o homem não tenha os seus altos e baixos, que não tenha os seus problemas. E é isso, gente. A gente tá falando sobre mulher. Se você é homem e tá assistindo aqui e tá achando só que a gente tá martelando em vocês, então procure um podcast sobre homem que vai falar. Vai te dar a mão e vai falar assim pra você: olha, você tá certo. Eu entendo o quanto é difícil pra você. Não, eu não vou falar isso aqui. Eu tô convidando os homens a participarem, a se interarem mais. Tô super aberta à comunicação com eles, mas a gente tá falando sobre mulher. Né? Você tinha falado assim, no começo nem eu sabia o que era, como é que eu ia explicar? E o homem também é muito prático, né? Então ele quer saber que você foi buscar ajuda.
Então, assim, eu vou buscar uma resposta e a gente volta a conversar, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo agora. Mas exatamente eu vou buscar uma resposta. Exatamente foi isso que eu falei. Sim. Em algumas das nossas discussões, que a gente teve um período que a gente brigou bastante, né? Nessa fase que eu não tava entendendo, porque existe aquela cobrança, existe a minha intolerância, existe muita… E eu falei pra ele uma hora, falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei. Eu estou procurando ajuda, eu estou olhando pra isso… Eu estou olhando pra isso. Só que eu mesma não sei, né? Então, me dá um tempinho, sabe? Tem um pouquinho de paciência pra eu entender. Porque pra mim, começou com uma cólica, né? Sim. Então, uma cólica assim… Ele foi super… Você já foi buscar? Porque ele sabe que eu não que eu me negligencie, mas… Assim, eu ia deixar de lado se fosse só uma cólica. Eu não ia buscar, né? Então, você já foi no médico, você tava ali… Eu acho que teve esse papel importante. Eu acho que não foi fácil pra ele… ter essa mudança da mulher, né? Que ele tinha, porque ele casou com uma mulher, né? Aí ele passou pela transformação da maternidade. Passou pela transformação da maternidade. Então, é difícil pro homem também estar do lado. Mas é uma questão também de expectativa e realidade, entendeu? Se a gente educar a população e falar assim, olha, a mulher muda várias vezes. Vai mudar, então mas quem falou sobre isso? E aí não vai ser surpresa, entendeu? Exato. Sim, a gente vai mudar várias vezes na vida, é isso. Exato. Você quer, acompanha, entendeu? Acompanha com empatia, acompanha com acolhimento, esteja do meu lado. Exatamente. Não vai ser fácil. Não é fácil pra mim e não é fácil pra você, né? Mas acho que o relacionamento mexe muito. E por muitas vezes, por mais que a gente seja muito companheiro, que ele é médico também, que ele tem um olhar ali, né? Brincam até, ele é o psicólogo chileno, ele sempre tá aberto a ouvir tudo. Mas foi muito difícil, porque eu acho que o baque pra ele também, daquela Kiki… mudar, assim, foi muito grande. Então, ele entra em choque, né? Eu acho que o homem vai entrar em choque primeiro, vai falar assim, opa, tá bom, então é isso aqui, vamos lidar com isso e vamos conversar com meus amigos? Vamos falar com meus amiguinhos sobre o que tá acontecendo? E vai ser propagador de informações. Né? Mas eu acho que é isso, a ideia toda desse podcast é essa mesmo, né? A gente passar informação de qualidade pra tentar fazer esse papel social mesmo, né? De alertar, jogar luz para isso, né? Que é pouco falado e que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Precisa fazer parte da nossa educação de vida. E que essa não é uma jornada solitária da mulher. Não deve ser. Não deve ser, entendeu? Ela pode estar sozinha, ela pode não ser casada, ela pode não ter… Mas não é uma jornada solitária. Toda mulher tem um homem perto. Toda mulher tem um homem perto. Pode ser o amigo, pode ser o chefe, pode ser o companheiro de trabalho. Sempre tem. Sim. Né? Então, o falar sobre isso, trazer mais informação, bater nessa tecla da mulher de fases, né? Tem até uma música, né? Mulher de fases. E ele só tava naquela fase da mulher da menstruação, né? Então, mas pensa, se o menino é educado a vida toda de que sim, a mulher passa por fases, ele não se surpreende a hora que ela muda de fase. Exato. Não é? Exato. Então, isso precisa acontecer. Essa informação, essa propagação dessas informações precisam acontecer. É muito engraçado, né? Eu tenho um sobrinho que tá com 17 anos. E às vezes eu converso com ele e falo, tá muito difícil ser homem na cidade, né? Ele fala, ele entende, é uma conversa super aberta, que é meu xodó, e a gente fala muito, né? Eu falo muito sobre o respeito das mulheres, sobre o que ele tem que fazer, né? Como ele tem que lidar com a menina, o sim, o não. A gente conversa muito sobre isso, e às vezes eu falo pra ele, nossa, deve estar muito difícil na sua fase ser homem, porque antes era tão fácil, né? Mas na verdade ele talvez não saiba como era antes. Não, mas né? Exato. Porque ele já vem fazendo parte dessa construção, dessa modificação, então, né? Mas ele tá num lugar privilegiado. Sim. Porque ele tem uma tia que é extremamente feminista, que é extremamente antenada sobre a saúde da mulher, né? Sobre o papel da mulher, sobre o papel dos homens, dos meninos. Ele é privilegiado. E eu vejo que muitas vezes ele é até diferente no ciclo dele, né? Porque
falam, ele é muito bonzinho, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Mas é porque a sociedade não tá preparada. E os meninos estão preparados. Mas ele é um ponto de luz. Exato. Confia, vai dar certo. Vai dar certo. Não, nele eu confio super. Não, eu falo assim, propagar informação, você gera pontos de luz. Exato. Não é? É trabalho de formiguinha. Né? Mas só tem esse jeito, eu acho. Só isso que a gente Porque senão vai mudar. É só isso que a gente pode fazer, por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Muito bem. Então, se você gostou dessa conversa, desse bate-papo, se você acha que esse conteúdo te beneficiou e pode beneficiar outras mulheres e homens, né? Eu convido você a curtir, compartilhar, tocar no sininho. E a gente volta com o próximo episódio. Até mais.